Você finalmente se abriu. Depois de tanto tempo tentando parecer forte, você deixou alguém ver quem você realmente é. Baixou as defesas, mostrou seu coração, revelou o quanto é capaz de amar. E foi justamente nesse momento, quando o seu amor era mais puro, quando você estava mais vulnerável, que ele se afastou. Ele ficou frio, distante, como se de repente todo o sentimento que parecia existir entre vocês tivesse evaporado no ar. E você se pergunta, quase sem voz, por que isso sempre acontece comigo? Será que eu sou intensa demais? Será que eu amo errado? Será que existe algo em mim que assusta os homens? Mas respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Você não fez nada de errado. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo fascinante sobre o comportamento masculino. Algo que explica por que muitos homens se afastam justamente quando o amor começa a ficar verdadeiro. E o mais importante, isso não tem nada a ver com o seu valor, e tudo a ver com a imaturidade emocional dele. O afastamento não é rejeição, é defesa. É o inconsciente dele tentando lidar com algo para o qual ele ainda não está pronto. Você precisa entender. Cada pessoa carrega dentro de si partes que esconde. Partes dolorosas, rejeitadas, esquecidas. Jung chamou isso de sombra. A sombra é o conjunto de tudo aquilo que a gente nega em nós mesmos. O medo de precisar, a vergonha de sentir, a dificuldade de se expor. E em muitos homens, a sombra é justamente isso, a própria vulnerabilidade. Eles foram ensinados a acreditar que sentir é sinal de fraqueza, que precisar de alguém é perigoso, que mostrar emoção é coisa de quem perde o controle. Então, quando você aparece, inteira, sensível, aberta, disposta a amar, você se torna um espelho. E o que ele vê nesse espelho não é a sua entrega. É a própria vulnerabilidade que ele passou a vida tentando esconder. Para ele, a sua doçura é um lembrete daquilo que ele não permite sentir. O seu carinho desperta o medo dele de ser pequeno, de perder o controle, de se expor. E por isso, ele foge. A neurociência explica o que acontece no corpo quando isso ocorre. O sistema nervoso reage como se houvesse uma ameaça. O coração acelera, a respiração fica curta, o corpo entra em alerta. É o mesmo mecanismo de defesa de quando estamos diante de um perigo real. Mas aqui, o perigo é emocional. É o medo da intimidade. Esse padrão, na maioria das vezes, não nasce na vida adulta. Ele é aprendido. Talvez ele tenha crescido com um pai ausente, que o ensinou a reprimir sentimentos, ou com uma mãe que o sufocava com excesso de cuidado, fazendo-o sentir que amar é ser engolido. Ou talvez tenha sido traído, ridicularizado, humilhado quando se abriu, e aprendeu que se proteger é mais seguro do que se entregar. Quando ele se distancia de você, ele não está rejeitando o seu amor. Está tentando sobreviver ao próprio medo, mas, e aqui está o ponto mais importante, esse medo é dele, não seu. Você não pode curar essa ferida por ele. Você não pode amá-lo o suficiente para que ele amadureça. Você não pode carregar o processo psicológico de alguém que ainda não quer crescer. Jung dizia que cada alma tem o próprio caminho de individuação, o processo de se tornar inteira. E ninguém pode percorrer o caminho do outro. Por isso, quando você tenta salvar um homem emocionalmente indisponível, você não o aproxima. Você se perde junto. A cura dele não é o seu dever. E o amor verdadeiro não é o que te exige sacrifício. O seu verdadeiro trabalho começa quando você entende que não está aqui para consertar ninguém, mas para se reconhecer. É quando você transforma a dor em clareza e começa a se amar de verdade. Não de um jeito superficial, mas de um jeito psicológico, espiritual e prático. Amar-se profundamente significa olhar para dentro e resgatar tudo o que você deixou para trás tentando ser amada. As vontades que você engoliu, as opiniões que você silenciou, os limites que você ignorou.
e, pouco a pouco, perceber que o amor que você dá aos outros também precisa ser o amor que você dá a si mesma. É sobre entender que quando você se trata com respeito, você muda o tipo de amor que aceita. E quando você muda o tipo de amor que aceita, você muda o tipo de homem que atrai. A psicologia moderna confirma o que Jung já sabia há 100 anos. O amor que recebemos é o reflexo do amor que acreditamos merecer. Se isso falou com você, deixa o like agora e escreve nos comentários o que mais te tocou. Eu leio cada palavra com o coração. Quando você entende isso, algo dentro de você começa a mudar. De repente, o silêncio dele já não é um enigma a ser resolvido. É apenas uma resposta clara. Ele não está pronto para o amor que você oferece. E nesse instante, nasce um tipo diferente de força. Aquela que não vem da raiva, mas da lucidez. Você deixa de se perguntar por que ele se afastou e começa a se perguntar por que eu insisti tanto. Essa virada é o começo da maturidade emocional. Jung chamava de integração da sombra. Reconhecer o próprio padrão e se reconciliar com ele, em vez de lutar contra. É aqui que você percebe que sempre buscou fora algo que já existia dentro de você. A aceitação, o carinho, o reconhecimento. Tudo aquilo que você esperava receber, agora começa a brotar de dentro. A neurociência explica que quando o cérebro recebe gestos de autocuidado, uma respiração profunda, um banho consciente, um não dito com firmeza, ele libera os mesmos hormônios que o amor gera. Seu corpo começa a acreditar em você. Você deixa de ser a mulher que implora amor e se torna a mulher que transmite amor. E quando isso acontece, o mundo responde. Pessoas diferentes se aproximam. Situações novas se abrem. Até o silêncio que antes parecia vazio, agora soa como paz. Você se torna magnética, não porque tenta, mas porque vibra segurança. E um homem emocionalmente maduro reconhece essa vibração à distância. Ele sente que pode ser ele mesmo ao seu lado, sem máscaras. E é nesse ponto que nasce o amor que não te consome, mas te acrescenta. Mas antes disso, é normal que venham testes. A vida vai te apresentar versões repetidas do passado, só para ver se você já aprendeu. Um homem que desaparece depois de uma conversa profunda. Outro que diz que gosta de você, mas não está pronto para algo sério. Essas situações não são castigo, são espelhos. A cada escolha, você reafirma o seu valor. Quando você diz não para o que não te honra, o universo entende que você está pronta para o que te completa. E é aqui que a espiritualidade entra de forma concreta. Deus não te tira pessoas para te punir. Ele te afasta delas para te preparar. Ele remove o que é raso para abrir espaço para o que é verdadeiro. E sim, às vezes dói. Mas a dor é apenas o eco do velho se despedindo. A calma que vem depois é o novo chegando. Agora respira. Lembra do que te trouxe até aqui. Você já foi rejeitada sim, mas também já sobreviveu a todas as rejeições. E isso te fez forte. Não no sentido de endurecida, mas no sentido de consciente. Hoje você sabe que amor de verdade não machuca. Amor que machuca é lição, não destino. Então, se este vídeo está te fazendo pensar em alguém, não é coincidência. Talvez seja o momento de se escolher de novo, de olhar para dentro e dizer, eu mereço amor recíproco. Diz isso em voz alta agora. Sente a diferença? E antes que o vídeo termine, quero te pedir algo importante. Escreve nos comentários o que mais falou com você hoje. Foi o espelho da vulnerabilidade, a descoberta da sombra ou a coragem de se escolher? Deixa o seu like, não apenas para apoiar o canal, mas como um gesto simbólico de amor próprio, um sim para a sua evolução. Compartilha este vídeo com uma amiga que precisa lembrar que ela não é demais, ela apenas é profunda. E se inscreve agora para continuar essa jornada comigo. Toda semana eu trago reflexões que te ajudam a entender o que Jung e a neurociência revelam sobre o amor, a mente e a alma. Porque o processo não termina aqui. Ele só está começando.
E o próximo passo é descobrir como a autossabotagem emocional tenta te afastar exatamente do amor que você deseja. Você já percebeu como, às vezes, mesmo depois de entender tudo isso, uma parte de você ainda quer correr atrás? Mesmo sabendo que ele não é capaz de te dar o que você merece, ainda há uma voz lá dentro dizendo: talvez agora ele mude. Essa é a parte da sua psique que aprendeu a confundir dor com amor. Jung explicava que aquilo que não é reconhecido dentro de nós se repete do lado de fora. E é por isso que os mesmos tipos de relação parecem voltar disfarçados de novidade. A neurociência mostra a mesma coisa de outro modo. O cérebro se apega a padrões familiares, mesmo quando eles machucam, porque a previsibilidade traz sensação de segurança. Mas você está aprendendo a quebrar esse ciclo. A cada vez que escolhe se respeitar, novas conexões se formam. Seu cérebro começa a associar calma a amor e não mais ansiedade. Aquele frio no estômago, que antes era sinal de paixão, agora se transforma em alerta e você aprende a ouvir. Pensa em quantas vezes você se diminuiu para manter alguém por perto. Quantas vezes engoliu lágrimas, fingiu estar tudo bem, aceitou metades. Isso não é fraqueza, é a forma como você aprendeu a sobreviver. Mas a sobrevivência não é mais suficiente. Chegou a hora de viver. Jung dizia que todo o processo de individuação começa quando o sofrimento perde o sentido e você decide criar um novo. É o momento em que o coração começa a dizer: eu não quero mais repetir, eu quero evoluir. No dia a dia, isso pode parecer pequeno, como responder uma mensagem só quando estiver realmente presente, como parar de justificar o comportamento de alguém, como não implorar por explicações que nunca virão. Mas são essas pequenas escolhas que constroem a nova versão de você. E pouco a pouco, você descobre que o amor verdadeiro não chega para preencher o vazio. Ele chega quando o vazio se transforma em espaço. Espaço para a reciprocidade, para o respeito, para o descanso. O amor maduro é calmo. Ele não precisa de provas o tempo todo. Ele não te faz perder noites de sono. Ele te faz dormir tranquila. Ele não te diminui. Ele te eleva. Mas ele só aparece quando você se trata como quem merece ser amada assim. Por isso, continue voltando para si. Reza, escreve, conversa com Deus, conversa com a vida. Pergunta: o que ainda preciso aprender com isso? A resposta virá. Às vezes em silêncio, às vezes em coincidências que parecem mensagem. A espiritualidade e a psicologia se encontram aqui. Tudo o que é vivido com consciência se transforma em sabedoria. E tudo o que é vivido sem consciência se repete como destino. Você está despertando. E agora quero que você pare um instante e respire. Sinta seu corpo, sinta o coração batendo, ele ainda está aí. E isso significa que ainda há caminho, ainda há chance, ainda há amor. Se isso tocou algo dentro de você, curte este vídeo agora. É uma forma de dizer para si mesma: eu escolho continuar despertando. Escreve nos comentários o que mais falou com você. Foi o reconhecimento do padrão, a decisão de parar de correr atrás ou a visão de um amor mais maduro? Se inscreve no canal para seguir comigo. Toda semana eu trago reflexões e ferramentas práticas para você se fortalecer emocionalmente e espiritualmente. E compartilha com aquela amiga que precisa entender que amor de verdade não é luta, é encontro. O caminho da cura continua. E o próximo passo é aprender a se manter aberta, mesmo depois da decepção, sem endurecer, sem se fechar, com sabedoria e fé. Você já percebeu como é fácil, depois de se machucar, prometer a si mesma que nunca mais vai se abrir? É um mecanismo natural. O corpo e a mente tentam evitar novas feridas. Você diz: nunca mais vou amar assim, e por um tempo sente alívio. Mas aos poucos, esse muro que te protege começa a se tornar prisão. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. Quando você resiste à dor, ela se esconde.
mas não desaparece. Ela se transforma em rigidez, em desconfiança, em um olhar que procura perigo mesmo onde há carinho. E sem perceber, você passa a filtrar o mundo pelo medo. A neurociência explica o que acontece nesse processo. O cérebro cria associações. Se amar trouxe dor, ele grava que amar é perigoso. E da próxima vez que alguém gentil se aproximar, você vai sentir o mesmo frio na barriga. Não de paixão, mas de alarme. É o cérebro tentando te proteger. Mas você pode reeducar o cérebro. E isso começa quando você sente o medo. E mesmo assim, escolhe se abrir, aos poucos, com sabedoria. Não se trata de confiar em qualquer um. Trata-se de confiar em si mesma para saber até onde ir. Amar de novo não é negar a dor do passado, é integrar o que aprendeu. É dizer, eu já vi o pior, e mesmo assim escolho continuar acreditando no melhor. Esse é o tipo de coragem que Jung chamava de verdadeira força da alma. Permanecer vulnerável mesmo depois de ter sido ferido. Pensa em quantas pessoas você já conheceu que se fecharam completamente depois de uma decepção. Talvez até você tenha passado por isso. E de fora parece que estão seguras, mas por dentro vivem um tipo de solidão silenciosa, como quem construiu uma casa dentro de um cofre. O coração precisa de ar. Então sim, coloque limites, mas não muros. Limites são consciência, muros são medo. Um limite diz, eu me respeito. Um muro diz, eu não confio em ninguém. E você merece uma vida onde o respeito e a confiança andem juntos. Deus, ou a vida, ou o destino, chame como quiser, não te deu um coração sensível por engano. Essa sensibilidade é o teu dom. Ela é o canal por onde o amor passa. Fechá-lo é como tentar parar o rio, porque ele já inundou antes. O segredo é aprender a navegar. Quando você começa a se abrir de novo, algo mágico acontece. O mundo parece responder. Pequenas coincidências, conversas inesperadas, pessoas que trazem paz em vez de confusão. A espiritualidade chama de sincronicidade. A psicologia chama de abertura perceptiva. É quando o inconsciente se alinha ao propósito da alma. E então você percebe, o amor verdadeiro não é o que te quebra, é o que te ensina. Cada decepção foi uma aula de autoconhecimento. Cada silêncio foi uma oportunidade de escutar a própria voz. E cada lágrima foi uma oração disfarçada. A partir daqui, a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Deixa de esperar e começa a confiar. Deixa de buscar aprovação e passa a emanar presença. É a mudança invisível que muda tudo. E agora, eu quero te pedir uma coisa. Se esse momento do vídeo te tocou, curte agora. Não é só para o algoritmo, é para afirmar. Eu escolho continuar aberta mesmo depois da dor. Escreve nos comentários o que mais ressoou em você hoje. Foi a diferença entre limite e muro? Foi lembrar que sensibilidade é força, não fraqueza? Ou foi perceber que ainda dá para acreditar no amor? Se inscreve no canal. Toda semana eu trago reflexões profundas sobre amor, mente e alma, com base na psicologia e na espiritualidade. E compartilha esse vídeo com uma amiga que jurou nunca mais amar. Talvez seja ela quem mais precise ouvir isso. No próximo capítulo, eu quero te guiar a um ponto ainda mais profundo. Como transformar a dor em sabedoria e construir uma nova forma de se entregar, sem perder a si mesma. Chega um momento em que tudo o que você aprendeu começa a se encaixar. O silêncio dele já não te define, a ausência já não te fere como antes. Você olha para trás e percebe que cada experiência foi uma iniciação. Você entrou em cada relação buscando amor e saiu de cada uma com um pedaço de sabedoria. Jung dizia que a alma busca completude, não conforto. E foi por isso que a vida te empurrou através da dor, não para te punir, mas para te revelar. Revelar o quanto você é capaz de se reconstruir, o quanto é resiliente, o quanto é mais forte do que imagina.
A neurociência mostra que o cérebro se transforma quando você escolhe um novo significado para o que viveu. As mesmas memórias que antes te feriam passam a gerar aprendizado. As redes neurais da dor dão lugar às redes da compreensão. Isso não é mágica. É biologia a serviço da alma. E sem perceber, você começa a vibrar diferente. Onde antes havia medo, a calma. Onde havia ansiedade, a fé. Onde havia escassez, a gratidão. Você se transforma na mulher que não pede amor, mas o inspira. Então, um dia ele aparece. O homem que olha para você e não vê ameaça, vê casa. Ele não se assusta com a tua profundidade, porque já mergulhou na própria. Ele não foge do teu amor, porque aprendeu que vulnerabilidade é força. Ele te vê e fica. Não por necessidade, mas por escolha. E o amor que nasce disso é diferente. Não é o amor que tenta completar, é o amor que transborda. Você se pergunta por que demorou tanto e entende. Nada estava atrasado, tudo estava sendo preparado. Cada vez que alguém foi embora, Deus estava te alinhando mais com quem realmente é. Cada lágrima foi uma limpeza, cada silêncio, uma oração respondida. Agora, você ama de outro lugar, um lugar que conhece a dor, mas não vive nela. Um lugar onde há espaço para o outro, mas o centro continua sendo você. É o amor maduro, consciente, aquele que Jung descrevia como o encontro de duas totalidades. E mesmo que ele ainda não tenha chegado, você já o sente dentro de si. Porque o amor verdadeiro começa no instante em que você se escolhe. É nesse momento que o universo começa a te espelhar o que você se tornou. Então, lembra, o amor que te feriu foi só o professor. O amor que virá será o presente. E a mulher que está emergindo agora é a prova viva de que dor não destrói quem está disposto a crescer. Você é o milagre que estava esperando. A resposta que buscava sempre esteve dentro. E Deus, ou a vida, só esperava que você enxergasse isso. Agora, respira. Sente o peito. Sente o coração que ainda pulsa apesar de tudo. Isso é fé viva. E é com essa fé que você vai seguir em frente, não com medo de amar, mas com sabedoria para escolher. Se essa mensagem te tocou, curte agora. É o teu sim para o amor consciente. Escreve nos comentários o que mais te transformou hoje. Foi perceber que nada estava atrasado? Foi entender que Deus te protegeu através das perdas? Ou foi sentir que finalmente chegou o tempo da tua paz? Compartilha este vídeo com uma mulher que precisa se lembrar do próprio valor. Você pode ser o instrumento que Deus usa para curá-la. E se inscreve agora, porque aqui, a cada semana, eu te mostro que autoconhecimento não é teoria, é prática, é fé, é transformação real. Porque este não é o fim da tua história, é o começo. O começo de uma vida onde o amor não dói, ele edifica. O começo de uma versão de você que não se encolhe, mas floresce. O começo da tua verdadeira cura.